Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa. Programa do Sérgio Silva aqui pela nossa rede de imagens, de áudio aqui, que é a nossa Aconteceu em Joinville, o portal Aconteceu em Joinville. Quero agradecer aí as pessoas que compartilham conosco, que trocam mensagens, né? Lembre, você que está nos assistindo nesse momento, se puder lá dar o likezinho, o joinha, se estiver gostando, assim, se não estiver gostando, eu vou ficar muito agradecido. As nossas redes para você nos acompanhar e compartilhar, quais são? Estão aí na nossa tela, né? Você pode nos assistir através do Facebook, aconteceuemjoinville.com.br, né? Aconteceu em Joinville, ou no Instagram, Aconteceu em Joinville, também no YouTube, Aconteceu em Joinville Oficial, e também nas minhas próprias redes, né? No Sérgio Silva Jornalista para o Facebook, ou lá também no YouTube, Programa Sérgio Silva. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre segurança pública. No final você terá aqueles vídeos que as pessoas adoram assistir, ficam aguardando o finalzinho do programa para ver aquelas boas imagens, dar boas risadas, né? Mas antes, vamos falar, já que é segunda-feira, Sérgio, segunda-feira a gente começa um pouquinho mais light. Então, hoje, segunda, no final da semana, já estou falando no final dessa próxima semana, meus amigos. Qual é o fato que a gente deve ficar de olho no calendário? Não é a lua vermelha, a lua roxa, a lua azul, cada sempre tem uma lua diferente, né, nesses calendários lunares de lunáticos. Não. O detalhe é que agora, no sábado próximo, é 1º de maio. Tudo bem, é dia do trabalho, seu Silva? Não, é o dia da chegada da tainha. Marque aí na agenda. Com a mudança do tempo, agora está chegando frio, vento, duas coisas vão acontecer. A quantidade de chuvas vai diminuir, as geadas vão aparecer e a tainha está sendo aguardada. O vento frio batendo lá na Lagoa dos Patos, no Rio Grande, faz com que os bichinhos, né, comecem a navegar, os peixinhos comecem a navegar lentamente, saiam de lá, subindo, né, a costa brasileira, chegando aqui, passando bem pertinho da costa de Santa Catarina, para a alegria dos nossos pescadores e de você, de mim, que gosta de comer uma tainha, né, uma ova de tainha, enfim. Então, previsão da temperatura, queda, geada no Planalto, geada no centro de Santa Catarina. Aqui para nós a temperatura cai, mas não é tanto assim. O sol aparece, amanhã terça que vai estar um tempinho chatinho, mas a partir dali o tempo começa a ficar um pouco mais claro. E final de semana, fique atento que as primeiras tainhas devem aparecer. Você gosta de comer tainha? Como é que você prefere? A de forno? A escabeche? A cambira imposta? Mas que tainha é essa cambira, não sabes? Escabeche, sabe como é que é feita a tainha escabeche? Não? Então, as tradições da gastronomia do nosso povo catarinense, quem sabe eu também posso trazer aqui para vocês, né? Uma boa ideia? Nós temos um cardápio maravilhoso aqui no nosso estado, açoriano, e que poucas vezes eles são divulgados, a nível até de Brasil, eu diria. É mais fácil a gente saber o que acontece com a gastronomia baiana do que com a nossa gastronomia local. Cambira. Você já ouviu falar no que é uma cambira? Tainha de sol, tainha defumada, ou as duas coisas juntas ou separadas? Esse assunto eu vou anotar. Assim que a tainha aparecer, eu vou trazer aqui para a nossa mesa também um pouco desta paixão catarinense, gaúcha também, mas o catarinense mesmo é que curte. E a ova de tainha equivale ao que hoje nós sempre ouvimos falar como comida de rico, que é o quê? Aquele escargot, né? Que é uma coisa... Não, escargot não, não tem nada a ver com escargot. Escargot é aquele caramujo metido a besta, né? Não, é ova de salmão, que também não é de salmão, é de esturjão, também não é de esturjão, que é o caviar. Então, o caviar, que é algo assim tão fantasticamente falado, olha, uma coisa cara, maravilhosa, uma iguaria, etc e tal, o grama custa o equivalente ao do ouro, bobagem, porque a nossa ova de tainha nada mais é do que o caviar de um peixe maior lá do outro lado do mundo. Quem já experimentou o caviar e quem já experimentou a ova de tainha, percebe que a ova de tainha tem muito mais sabor do que o tal do caviar, o dourado,
preto, a variedade enorme que eles têm. Não se engane, o nosso produto é melhor e mais barato. Olha, depois dessa notícia a respeito da tainha que está chegando, eu também quero falar agora sobre estradas. Domingo, ontem, 2 caminhões, praticamente no mesmo instante, uma diferença de meia hora apenas entre um e o outro, utilizaram uma saída de emergência que tem ali na Serra de Curitiba para aqui a nossa querida Joinville, né? Então, tem um trecho, aí você está vendo na estrada, né? No asfalto. Então, o caminhão sai da pista e entra nesta calha. Está vendo aí, ó? Dá para ver? Isso, o caminhão entra, sai lá da pista. E como é que funciona isso? Não sei se dá para voltar, Leno. Está aqui agora comigo? Já estou no ar? Tá. É que o meu monitor aqui agora ficou que nem um caminhão cego, né? Mas a ideia lá é a seguinte. O caminhão está vindo pela estrada, o motorista percebe que perdeu o controle, normalmente por conta dos freios que desaparecem, então ele coloca o caminhão nesta lateral, onde tem uma caixa, né, como se fosse uma pedra. E esta caixa faz com que o caminhão vá se enterrando e parando normalmente, como se fosse um freio em que ele estivesse entrando num lodaçal. Só que é um material seco. Muito bem. Risco para o motorista, 0. Para a mercadoria, 0. O caminhão quebra, 0. Tudo certinho. 2 caminhões. O primeiro tinha 10 toneladas. O motorista achou que não tivesse mais freio. Ele estava carregando um material avulso, né, vários produtos na mesma carga. Ele entrou com o caminhão ali, durante 75 metros ele percorreu, às 9h30 da manhã. O outro caminhão foi às 10 horas aproximadamente, com 13 toneladas e andou 25 metros. Aí, então a imagem mostrando. Agora, por que eu estou trazendo um assunto desse, já que não houve mortos, não houve feridos, né? Ninguém se escangalhou, ninguém se quebrou? Exatamente por isso que eu estou trazendo esse assunto. Ali é um trecho que antes existiam inúmeros acidentes, matando vidas, e agora não. Há uma área de fuga, que é o que a gente chama. Por que não fazem a mesma coisa aqui na Serra Dona Francisca, hein? Vocês já viram? Volta e meia a gente vê um acidente, é caminhão, é ônibus, é automóvel, que cai ladeira abaixo, levando vítimas. Impressionante a falta de competência das autoridades, de que, sabendo que existe tecnologia para isso, é barato, é simples, né? É um recuo, é barato e simples, talvez por isso não façam. Ah, mas onde é que vão colocar isso, Sérgio? Em que lugar? Eu não sou engenheiro. Agora, se fosse, eu saberia identificar, claro que sim, é uma pista de desaceleração, é uma pista para evitar que você perca o comando do teu caminhão. É uma pista indicada para as pessoas que estão passando por uma emergência, seja ela qual for, perdeu o comando, ficou sonolento, etc. e tal, tem aonde botar o automóvel, o caminhão, o ônibus, para salvar vidas e evitar danos materiais. Olha, meia hora apenas, 2 caminhões se salvaram. 2. Aí eu posso considerar não apenas o motorista e o caminhão, mas também se aqueles caminhões continuassem descendo ladeira abaixo sem freios. O que poderia acontecer? Bater, quem sabe, num outro veículo, ampliar, portanto, o número de vítimas? Eu não tenho dúvida disso. No passado, como eu disse, essa estatística era real. Hoje, a estrada é pedagiada e a empresa, que é a responsável pelo pedágio, também fica responsável pela manutenção desta área, que é quase nada. Fica aqui a minha cobrança, que os deputados, né, que os governantes de plantão possam buscar recursos para que isto possa sair do papel. Aliás, nem no papel está, né? As ideias nem no papel estão. Falando nisso, hoje, corte no orçamento da União, que atingiu Santa Catarina, infelizmente. Como na semana passada eu aqui disse que eu não concordava, estava indignado com
os cortes de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais que o governo federal fez no item saúde, né, nesse momento que o Brasil está vivendo. Assim como eu fiquei indignado na sexta-feira, hoje a minha indignação vem por conta do nosso Estado, na área da infraestrutura principalmente. Todas as estradas de competência federal, 280, 470 e outras, enfim, tiveram seus orçamentos cancelados. Não vamos ter dinheiro para nada. Então, se a gente já achava que estava indo devagar a 280, ali de Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul, agora mesmo, ponha-se o travesseirinho na sombra, porque vai demorar essa encrenca a andar, viu? Não tenho dúvida disso. E, mas o governo foi lá, passou a caneta, né? Pegou a caneta, pum, riscou. Não tem mais dinheiro lá para aqueles bobos do norte de Santa Catarina que votaram no Bolsonaro, mas agora não tem dinheiro para as obras. E aí, todo mundo aplaudindo aqui. Ó. Senador Jorginho Melo, aplaude. Senador Berger, aplaude. Deputados federais aqui do norte, aplaudem. E nós aqui queremos uns idiotas, aguardando o quê? Um ser extraterrestre mandar fazer as obras? Ou vocês esqueceram que os votos que vocês receberam é porque alguma coisa prometeram? O Bolsonaro esteve aqui no ano passado, passou férias, São Francisco do Sul, comeu, andou, pintou, bordou de moto, de carro, de moto aquática, etc. e tal, foi embora, avião, helicóptero, mas não tiveram que andar aqui na 280 lotada, né? Parando o carro para ver se o trânsito fluía, porque uma hora é caminhão, outra hora é trem, outra hora é carro, outra hora é moto, é bicicleta, é boi, é vaca. Não, aí não tiveram condições, foram lá, se esbanquetearam, né? Tiveram lá a convivência, bate foto, faz selfie, etc. e tal, mas cobrar mesmo, que é o correto, é o que deve, é dizer assim, olha, presidente, o senhor teve aqui mais de 80% dos votos nessa região. Nós estamos aguardando há mais de 20 anos essas obras. Será que agora, com os seus eleitores, dando-lhe o aval para administrar o país, não seria correto nós recebermos de volta as esperanças que durante 20 anos nós fomos enganados de ter essas obras realizadas? Será que no seu governo nós podemos contar com recursos para que nós tenhamos uma 280, uma 470 e outras todas? Não se tem nenhum tipo de cobrança. Mas o Sérgio vai falar mal do Bolsonaro. Eu não estou falando mal de Adler, eu estou falando mal de todos. O que tem a caneta na mão e não fazem nada. Seja deputado, senador, seja presidente da República, seja ministro, não importa. O fato é que todo dia as pessoas que dependem do trânsito entre Joinville e Jaraguá do Sul, Joinville e São Francisco do Sul, estão vivendo momentos terríveis. Então, mais um ano vai passar, que mais um ano que a obra não vai acontecer, e mais um ano que a gente vai continuar defendendo os que ali estão, sem uma cobrança ser feita. Por que não passam para a iniciativa privada? Por que não privatizam tudo, então? Não é? Já que não tem competência, manda a iniciativa privada tocar. É a solução? Eu não sei. Agora também, se fosse, teria que se tirar dos impostos que pagamos nos automóveis, nos caminhões, nas motos. Agora, alguém tem que começar a falar na imprensa de que nem tudo é o que está se falando. Eu vejo nas redes sociais, briga de um lado, briga do outro, briga de um lado, briga do outro. Mas se fala de que um é comunista, de que o outro é ditador, uma coisa aqui, mas na prática ninguém entra no âmago da questão. Olha, se o problema nacional na saúde, na vacinação é importante, coisa e tal, ok, é óbvio. Estão lá os grandes pensadores falando do tema, laboratórios, etc. Agora eu quero perguntar o seguinte, quem é que está falando do nosso quintal? Aqui, da cidade, da região. Quando eu digo quintal, é onde nós vivemos, é onde nós dependemos das coisas para sobreviver. Não temos. Então, senador Jorginho, olha, o senhor que é o bambambam, que diz que não bate na porta do presidente, só abre e entra, por que o senhor não vem aqui olhar e dizer assim para o nosso povo, olha, vocês me elegeram aqui em Joinville, né? A minha suplente, a Ivete Apel da Silveira, viúva do Luiz Henrique, eu usei o nome dela, ela pediu o voto para mim, eu ganhei a eleição. Hoje o Jorginho é
Senador, porque teve os votos de vocês que acreditaram na Ivete em mim. Então, senador, volta aqui e diz agora, eu vou entregar para o Bolsonaro, para o ministro da Infraestrutura, para o ministro da Economia, dizendo o seguinte, olha, nós precisamos desse dinheiro. Agora, assina. Deixa de fazer política, senador. Deixa de fazer de conta que o seu mandato está acima do bem e do mal. Não, porque daqui a 2 anos, vocês estarão todos de novo aqui, fazendo campanha. E mais uma vez, a grande maioria vai esquecer o que no passado não aconteceu. E sabe o que eu posso falar assim com essa liberdade toda? Porque eu já fui político, muitos já sabem. Eu fui deputado com o Jorginho. Poucos talvez lembrem disso. E como eu não devo nada, não tenho rabo de palha para pegar fogo, é o que eu posso vir aqui cobrar. Eu não devo nada a ninguém. Graças a Deus, tenho uma passagem honrada pela vida pública. E mais do que isso, hoje eu não dependo de verba nenhuma de ninguém para estar fazendo o que eu acredito que é um bom jornalismo. Então, quem quiser levar o recado do Jorginho, leve. E ele que se podia atender, eu tentei falar com ele para ver se eu podia dar uma resposta, não consegui. Então, nem eu consigo, talvez porque eu seja um insignificante, né? Mas o fato é que enquanto eu estiver com voz e opinião, eu estarei dando para vocês. Poderia falar do Berger, o outro senador Berger, ele falou, precisava vir aqui também, pedir um voto, meio do Luiz Henrique, coisa e tal. O Berger, se entrar num ônibus da Gideon, ele não sabe se é Gideon, se é Translusa, porque com a verde, não sabe nada. Por quê? Berger também não sabe onde é que fica Joinville. Ele sabe onde é que ficam os votos nas urnas, no mapa, mas na cidade nunca mais veio nem perguntar do que é preciso fazer. Mas estão lá, vamos discutir, CPI, Coronavac, coronavírus. Mas aqui, a realidade, zero, não temos nada. E os nossos deputados federais, Sérgio? Temos aí o deputado Coelho, nesse momento aí, preocupado com a troca de partido, sai de uma toca, vai para outra. O Coelho fica aqui, daqui a pouco não está lá, daqui a pouco não está lá, está aqui, né? Interessado aí na troca de comando, fazendo visitas às suas lideranças partidárias, etc. O outro deputado Darcy, o cara da prefeito, também está aí se manifestando, inclusive falando que é hoje o relator da reforma administrativa. Importante. Tomara que a reforma que ele vai relatar é aquela que a gente entende a mais correta, né? Mas, pelo menos, tem feito um trabalho, eu diria, importante no contexto nacional. É um deputado que hoje tem apresentado, pelo menos até aqui, nesse presente momento, respostas, eu diria, ao mandato que possui, né? Então, poderia criticar o Coelho, poderia criticar o Darcy, mas eu acho justo nesse momento. Não por conta daquilo que eu estou falando do orçamento, porque não está na mão desses deputados esses questionamentos, e sim dos senadores, que entram na sala do presidente sem bater na porta. Tem aí o deputado, eu nem ia falar, mas bom, deputado Armando, ele é militar, morador aqui em Joinville, entrou na campanha pelo 17, ninguém sabia quem era o tal do deputado Armando, Coronel Armando, como era chamado, mas se elegeu, para surpresa de todo mundo. Mas como se elegeu? Quem é esse tal do Armando? O Sérgio, quem é? Eu não sei, nunca ouvi falar, mas o cara daqui de Joinville, elegeu-se deputado federal, digo, oh, que espetáculo, vamos conhecer. Gente boa, muito agradável ele, etc, né? Deu uma entrevista, perguntei sim, mas como é que é a tua caminhada? Não, Sérgio, eu estudo aqui, mas não sou natural de Joinville, mas morei aqui por muito tempo, como militar. Acabei fazendo aí amigos pela base militar por todo o estado, né? Então tenho amigos no batalhão A, B, C, D, e amigo. Como entrou na onda do 17, todo mundo que era 17 ia se eleger mesmo, ele pegou nesse barco com um detalhe. Ele dizia, e afirma até hoje, de que é amigo do Bolsonaro da época ainda em que frequentavam a mesma academia militar, né, a mesma turma militar, não na mesma sala de aula, mas compartilhavam do mesmo período. Então, algumas vezes se encontravam nos campos de basquete, alguma coisa assim,
jogando bolas, etc. Então, se considerava amigo do Bolsonaro. Agora o presidente, ele é deputado federal. O presidente, quando veio, inclusive, aqui em Joinville, deu provas desse prestígio, né? Teve almoçando na casa do Armando. Foi lá, veio aqui em Joinville, pousou ali no nosso exército com o helicóptero e foi lá almoçar na casa do deputado Armando. Conversou com as pessoas que estavam no entorno e dali ele foi para São Francisco do Sul. Então, de novo eu pergunto, Armando, quanta amizade que tu tens com o presidente, será que não poderias cobrar dele publicamente do dinheiro que eles estão tirando aqui do Estado? Será que não podia dizer, olha, presidente, está aqui, eu vou gravar uma selfie contigo, presidente, está aqui, ó, presidente, está aqui, ó, selfie. Olha, estou aqui com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, como é que tu vai mandar o dinheiro lá para a estrada? E o Bolsonaro aqui, não, vai para a estrada lá, ministro, dá o dinheiro. Isso era legal. Agora, bater selfie, para dar uma de bacana. Ó, o presidente esteve na minha casa, almoçou. Ó, o presidente mandou o recado. Ó, o presidente andou de moto. Isso interessa. Isso é bacana. Para nós da imprensa, fazer H. Mas na prática, vem o dinheiro aqui para contratar a empresa para fazer a estrada? Não vem, né? A minha conversa agora é com a delegada regional de polícia de Joinville. A Tânia é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, né? Não tenho nenhuma relação de sentar, conversar longamente, nunca fiz, mas acompanho o seu trabalho como um policial. E na nossa troca de informações eu fiquei surpreso a respeito de alguns comportamentos, né, dos movimentos do crime aqui em nossa cidade e região, depois que a pandemia veio. Portanto, você vai entender um pouquinho mais sobre os crimes que estão sendo cometidos, que tipo, onde e como eles devem estar acontecendo, a questão dos comandos das cadeias, né, dos grupos e muito mais na entrevista que eu fiz agora à tarde com a delegada Tânia Arada. Vamos a ela. Boa noite, doutora, tudo bem consigo? Nesse programa, parece-me que é a primeira vez que tu fazes por o aplicativo Zoom, é isso mesmo? Boa noite. Isso, minha primeira entrevista pelo Zoom, boa noite, tudo certo? Estamos aí, né, tentando melhorar a prestação de serviço para a comunidade de Joinville, tanto a nível de polícia quanto a nível de Detran. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é hoje uma pessoa referência na segurança pública em Santa Catarina, mas tem gente que não conhece bem a história, né, a tua biografia, de onde é que tu és, como é que tu ingressou na polícia. Tu podia rapidamente falar um pouquinho sobre essa tua passagem de vida? Muito obrigada pela referência. Não é para tanto, mas fico muito agradecida aí pelo elogio. Eu sou paranaense, né? Sou paranaense, a minha família está sediada em Curitiba, então a localização de Joinville é muito boa para mim, né? Muito próximo ali dos meus vínculos familiares, meus vínculos afetivos. E eu sou uma paranaense que desde criança queria morar em Santa Catarina, sabe? Isso é algo que eu gosto de contar. Eu passava as férias de veraneio no litoral catarinense, como muitos outros paranaenses fazem, né? Uhum. E desde criança, então, tinha o desejo de morar em Santa Catarina. Sou delegada de polícia há 14 anos, iniciei no Oeste Catarinense, do Oeste já fui para o Planalto Norte, depois Litoral, trabalhei em Barra Velha e agora em Joinville. Então, antes de exercer essa função hoje, que eu exerço hoje, eu fui advogada no estado do Paraná, né, advogava na área criminal e assessora do Ministério Público no estado do Paraná. Então, trabalhei tanto no Centro de Apoio de Proteção ao Patrimônio Público, o que é muito bom, o que é uma experiência muito boa, pois nos dá uma noção muito clara e segura de improbidade, né, de atos que possam, por exemplo, configurar improbidade administrativa. E depois na Procuradoria de Justiça Criminal, atuando com foco nos crimes contra a vida. Então, digamos que o crime, ou atuar com direito criminal, sempre me acompanhou desde estudante, em toda a trajetória profissional. Mas é uma mudança aí importante, porque as tuas atividades anteriores significava que você tinha muito mais um comportamento, digamos, de escritório, né, de papel.
Mas houve um bom Uhum, momento da tua vida que tu passou para a linha de frente, né? Com a arma, enfrentando um uhum. bandido. Onde é que foi esse gap? Onde é que foi essa mudança? Isso não te amedrontou, ao contrário, deve ter te fortalecido, é isso? Sim, sim. Essa mudança ocorreu no início de carreira. Então, a carreira de delegado de polícia, após a aprovação no concurso, nós temos uma prova teórica, uma prova física, a gente passa por um longo treinamento na Academia da Polícia Civil de Santa Catarina. Um minutinho, está chegando aqui o material. Isso, muito obrigada. Então, após esse período, ainda confesso que durante o curso de formação, onde a gente tem uma série de treinamentos, né, uma capacitação para a utilização de arma de fogo, veículos, após durante esse treinamento, confesso que eu ainda não tinha me encontrado, né? Onde que foi ocorrer essa transformação? Na minha primeira comarca, que foi a comarca de Ceará, no oeste de Santa Catarina, e eu me lembro com mais ou menos aproximadamente 15 dias ali de início da função, né, nova, começando a conhecer a nova função, foi quando eu fui a campo. Então, eu me lembro que foi feito um pedido de prisão preventiva de 2 irmãos, era crime contra o patrimônio, agora não lembro se era uma sequência de furtos ou roubos, e acompanhei a equipe realmente para efetuar as previsões. Eu considero que foi nesse momento que eu me tornei de fato, né, policial, foi quando, como dizem, entrou no sangue, né, foi a primeira atuação em linha de frente, me fez ter certeza de que eu não queria fazer outra coisa da vida. E qual foi o momento mais perigoso que tu viveu nessa tua caminhada até agora? Perigoso, em que sentido Na você diz? violência, de enfrentar ali o processo do bandido, da arma, né? Da violência. Olha, eu acho que não dá para mensurar aonde é mais perigoso, aonde não é, porque são várias situações que podem ocorrer. Uma situação, às vezes, aparentemente tranquila, pode ter um desfecho. Mas o que vem na tua cabeça agora? Assim, na tua cabeça, o que veio de Eu relance? acho que, por incrível que pareça, né, depois de ter atuado com tanta coisa, inclusive atuei em Joinville, diretamente com o crime organizado, numa força-tarefa, né, um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. Depois de ter atuado com tanta coisa, eu acho que a delegacia da mulher é algo que se mostrou ser uma atividade de risco. Por quê? Porque muitas vezes no rompimento de um relacionamento, né, o sujeito que não aceita, por exemplo, o rompimento de um relacionamento, ele pode se tornar extremamente perigoso. Não só ali para a companheira, né, que está buscando se desvencilhar de um relacionamento danoso, mas para todos os envolvidos no processo. Então, isso é curioso, eu faço questão de mencionar, porque muitas vezes se imagina que a delegacia da mulher seria algo mais light, né? Não é. Digamos. Não é, porque é muita emoção envolvida. Muitas vezes o homem, né, que tem ali que pede a sua companheira, tem o seu vínculo familiar ali encerrado, e muitas vezes eles são potenciais suicidas, né? Gente que acha que não tem nada a perder, Uhum. essas situações são extremamente perigosas. Então, me surpreendeu trabalhar numa unidade que para muitas pessoas, né, é tida como uma atividade mais leve dentro da polícia, né? Me surpreendeu porque ali realmente eu achei que em algumas situações havia um risco não só para mim, né, mas para todos os agentes públicos envolvidos no processo. O mundo mudou desde a pandemia para cá. Nós temos comportamentos completamente distintos, né? A gente fala mesmo que agora é um novo momento, é um novo tempo. A humanidade não será exatamente igual como era antes do ano passado. Na segurança pública, com certeza, isso também deve ter impactado de uma forma ou de outra, né? Vou dar aqui alguns exemplos, né? Ora, antes da pandemia, as pessoas pouco ficavam em casa e, obviamente, ficavam muito tempo se divertindo nas ruas ou em lugares, em casas e restaurantes, etc. Com a pandemia, se inverteu. As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e pouco tempo para sair, para se divertir e até para trabalhar. Isso teve reflexos
no comportamento do crime, doutora? Acredito que sim, né? Só fazendo um gancho e falando um pouquinho da atividade da polícia durante a pandemia, a polícia, de modo algum, trabalhou menos, né? Por quê? Foram acrescidas, dentro de nossas funções, a função de fiscalização. Ao contrário, Então, né? Trabalhou-se mais, né? Vocês estão trabalhando mais do que até então, né? Com a necessidade de afastamento periódico de vários policiais, né, em razão da suspeita de contaminação ou da contaminação de fato, isso sobrecarregou também a nossa atividade. Mas em termos de criminalidade, o que nós notamos? Os índices de fato reduziram, havia um receio de acréscimo de violência doméstica, por exemplo, no período, em razão de alguns potenciais gatilhos, né? Não que isso vá fazer com que a pessoa se torne um agressor, mas seriam gatilhos para aquela pessoa já propensa, né, a um relacionamento violento. Então, a presença dos filhos em casa, a dificuldade do ensino, da atuação dos pais no ensino dos filhos, dificuldades financeiras, enfim, todo mundo realmente teve que se adaptar. Mas nós notamos, e nós não observamos na nossa região, um acréscimo de violência doméstica, né? Mas notamos, por exemplo, um aumento do Disque Denúncia. Então, nós fizemos durante todo esse período um apelo à comunidade no sentido de que, em briga de marido a mulher, e mulher deve-se sim se meter a colher, né? Ou, presenciando, ouvindo uma agressão no apartamento ao lado, na residência, que fosse acionado o Disque Denúncia. Então, houve realmente um aumento do Disque Denúncia, mas mesmo assim nós não constatamos um aumento do índice de violência doméstica. O que nós notamos e os índices, de um modo geral, reduziram, mas a gente notou um aumento expressivo, que foi o material que me entregaram aqui agora, né, no número de estelionatos. Né? Mas antes da gente passar para o estelionato, eu queria tentar entender um pouquinho melhor. Significa que, mesmo tendo os gatilhos, né, que é a maior presença do casal, né, ou seja, mais tempo o homem com a mulher com o homem, certo? Em casa, sozinhos, os filhos, potencialmente aí mais sujeito a terremotos, né, ou a explosões, os números da polícia indicam o contrário. Houve um menor número de chamados para o atendimento de ocorrências reais. Vocês chegaram lá, realmente havia uma agressão, etc. Ou a polícia teve denúncia e não constatou se a denúncia era verdadeira. A Polícia Civil normalmente não atua mediante chamado, né? Nós atuamos a nível de investigação. Sim. Então, talvez, mediante chamado, a gente teria que checar, por exemplo, com a Polícia Militar, se houve um momento de acionamento para esse tipo de crime específico. Mas eu estou me baseando no número de boletins de ocorrência registrados na região relacionados à violência doméstica, número de pedidos de medidas protetivas de urgência, por exemplo, ou de inquéritos policiais instaurados na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Nós não constatamos um aumento, teve até um pouco, não muito, um pouco de diminuição, mas houve um acréscimo, né, como eu mencionei, do Disque Denúncia, ou seja, as pessoas, felizmente, aderiram, né, a esse espírito solidário que a gente deve ter durante a pandemia, na denúncia de violência contra a mulher, maus tratos à criança, idosos, enfim, tivemos um aumento no Disque Denúncia. Então, agora tu estavas me dizendo sobre a quantidade que aumentou de dinheiro, perdão, de objetos que desapareceram, é isso? Não é obra de mágico, não. Não. Na verdade, o estelionato, né, quando você ilude alguém para obter uma vantagem de cunho pecuniário, né? Temos aí exemplos clássicos, né? O golpe do bilhete premiado, que até hoje, semanalmente, faz vítimas em Joinville, com pessoas perdendo muito dinheiro, quantias expressivas, né? Então, o estelionato é um malandro, né? Ele normalmente conta uma história bonita, te convence de que você está fazendo um bom negócio e, quando você vê, teve um prejuízo significativo. Tivemos um aumento muito grande de estelionato e muitos praticados pelo meio virtual. Então, lamentavelmente, não foram só as pessoas de bem que se adaptaram à pandemia, né? Os bandidos acharam uma forma de ganhar dinheiro também em home office, digamos. Então golpes pela internet, desde
exposição fraudulenta de imóveis para aluguel, por exemplo, né? Você aluga uma casa, deposita o dinheiro, vai lá, a casa não existe, ou tem uma outra família lá dentro, o proprietário da casa nunca alugou aquela casa. Tivemos inúmeros golpes praticados via rede social. Temos um que aumentou consideravelmente, que é a chamada sextorção, né? Não sei se o senhor já ouviu falar. Como que isso ocorre? Em média, tem algumas variações do nome, mas a ideia eu imagino que seja a mesma. Isso, né? Normalmente uma moça faz contato ali com homens via rede social, passam a trocar conversas, enfim, às vezes imagens, e a partir daí ele começa a ser chantageado, né? Normalmente aparece alguém se dizendo responsável por aquela moça, dizendo que aquela moça é menor de idade e que, para não ser processado, se apresenta como autoridade pública, pasme, até como delegado de polícia, né? O golpista até se apresenta como uma autoridade que, para não tocar aquele processo adiante, precisa de tanto em dinheiro. E nós tivemos muitas pessoas perdendo dinheiro com isso. É mesmo? Tem uma quantidade expressiva disso, é? Pensei que fosse uma coisa, uma vez ou outra que estivesse acontecendo isso. Não. Isso de casos que são registrados, que chegam até nós, né? Uhum. A pessoa, muitas vezes, por um constrangimento ou por acreditar que a pessoa que a está extorquindo é, de fato, uma autoridade, sequer procura a polícia. Então, Mas aí a polícia tem como chegar nos autores do crime? Por ser um mundo virtual, eu sei que todo mundo tem o seu número, seu endereço, onde localizar-se, mas muitas vezes depende de tecnologia, de tempo, de equipe, né? Vocês têm isso? Sim, tem como chegar. O que ocorre é que é o tipo de investigação burocrática, né? Uhum. Então, ela pode ser um pouco mais demorada, mas sempre há, em alguns casos, por exemplo, sequestro de dados. Sequestro de dados, não houve polícia no mundo que conseguiu esclarecer isso, né? Sim. No mundo. Então, não é um problema local. Não. Então, em alguns casos, a gente não vai conseguir alcançar, não vamos conseguir dar o retorno para a comunidade. Mas em muitos, digamos, na maioria, se consegue chegar à autoria. Tem aquele golpe também do WhatsApp, né? Alguém pega uma foto tua, simula que é você, pede dinheiro emprestado para alguém, para os seus contatos, algumas pessoas acabam caindo. Nós pensamos que a melhor forma de lidar com o estelionato, justamente porque é uma investigação, às vezes, um pouco mais demorada, né? Uhum. E muitas vezes não se consegue, por mais que se chegue na autoria, se esclareça quem cometeu aquele crime e até se consiga punir, muitas vezes não se recupera o dinheiro. Então, nós pensamos que a melhor forma de lidar com o estelionato é a nível preventivo, orientando, quando tem aquela história, quando a esmola é demais, o santo desconfie, né? Às vezes um excelente negócio, o que pode parecer um excelente negócio, se você fechar no ímpeto, no afã de conseguir ali um bom lucro, pode ter um prejuízo grande. Vale sempre checar. Por exemplo, um outro exemplo que teve bastante nesse período também, falsos leilões de veículos. Vale sempre checar se aquela empresa é idônea, se ela existe, se você vai alugar um imóvel, ir até o local, ver se aquele imóvel existe, se realmente vai ser alugado. Que, para você ter uma ideia, nós tivemos em 2019, em Joinville, registrados 1.832 golpes de estelionato, e a partir da pandemia, em 2020, nós fomos para 4.709. Nossa Senhora! Então, quando eu digo que o aumento dos estelionatos no período se deu de maneira expressiva, é porque de fato foi, né? 150% no aumento de cabeça, eu fiz uma conta muito rápida, mais ou menos. Mais do que dobrou. É um aumento muito grande, Enorme. Realmente nessa casa de 150%, do que chegou até nós, né? Então, desconfiar, né? Alguém fez contato, um amigo teu, através de um outro número de telefone, ou muitas vezes até do próprio terminal, porque nós tivemos aí também um acréscimo de clonagem de WhatsApp, fez contato contigo, pediu dinheiro emprestado, disse que está com dificuldade, indica a conta de uma outra pessoa. Faz o contato com esse teu conhecido, vê se é ele mesmo, entendeu? Desconfie, né? A gente tem que manter
se manter alerta e desconfiado nesse período, porque está cheio de gente ganhando dinheiro, né, às custas às vezes da ingenuidade, né, das pessoas. Ou nas outras áreas, né, nos outros tipos de crime, também aconteceram alterações? Olha, o que nós tivemos no período de alteração, a gente teve vários casos de injúrias raciais, né, praticados por meios eletrônicos também. Isso, a injúria racial nós sempre registramos, se manteve no mesmo patamar antes da pandemia, pós-pandemia, mas nós notamos a utilização também do meio virtual. Então, tivemos, por exemplo, aquela situação em que numa palestra, numa associação empresarial de Joinville, um professor da Univille foi ofendido, né, com relação a elementos relacionados à sua etnia, à sua cor. Então, a gente notou também essas invasões, né, de reuniões, de palestras, né, com o intuito de tumultuar ou até de praticar um crime, né, como nesse caso a injúria racial. Então, também Agora, vale... na questão, nos furtos, na questão dos assassinatos, dos roubos, os números mudaram em relação ao comportamento da pessoa na rua ou fora dela? Não, nós tivemos só uma diminuição significativa, né, dos demais índices, né? Joinville registrou nesse período de pandemia o menor índice de homicídios nos últimos 5 anos, por exemplo. Né? A gente teve uma redução muito expressiva também no que se refere a furtos e roubos de veículos, também no município. Então, a gente vem aí Mas isso é por conta da pandemia, tu achas, ou é por conta da atuação da polícia, ambos, ou há uma terceira variável aí, que o crime acabou migrando? Como esses índices vinham reduzindo ali a partir especificamente o homicídio começou a reduzir, acho que a partir de 2018, eles já vinham reduzindo, então seguiu, né, e esse é um esforço conjunto de N atores, não só às vezes não só das instituições policiais, né, mas também da comunidade, outros órgãos, políticas públicas, enfim, mas realmente já vinha decrescendo os índices criminais. A única coisa realmente que disparou, que nos chamou a atenção, a ponto da gente pensar, né, numa atuação a nível especializado também para esse tipo de crime, né, foram os estelionatos, notadamente praticados por meios virtuais. A gente escuta todos os dias, ou pelo menos toda semana, não vamos exagerar tanto assim, não é? Facção matando da outra facção, né? Vai lá, ó, o cara recebeu um tiro na cabeça, caiu ali, etc. As facções ficaram mais atuantes aqui na cidade, as facções elas estão mais violentas, ou era um crime que não se observava tanto assim, pelo menos no nosso dia a dia, e agora ele está se destacando por conta de que o número de outros crimes é menor? Olha, nós começamos a observar um aumento desse fenômeno aqui em Joinville, ali em 2016, então eu acredito que houve um acirramento na disputa entre esses entes, Facções, né? né? Entre essas facções. Então, o crime organizado é uma realidade, mas a polícia também tem atuado aí de forma muito firme, né? As duas polícias, né, têm atuado aí de forma muito firme. Recentemente, tivemos até uma operação conjunta com a Polícia Militar aqui, né, com foco em crime organizado. A gente vê a todo momento, né, a GAECO também fez um trabalho recentemente relacionado a crime organizado. Então, as instituições estão atentas, né, a esse tipo de criminalidade, a forma de atuação, e, de fato, os homicídios, a grande maioria dos homicídios ocorridos estão relacionados, né, a alguma disputa aí entre faccionados. São 3 facções que estão operando aqui, conhecidas, ou tem um número ainda maior? Olha, temos aí a presença mais firme de uma, né, facção específica e a atuação de uma outra, mas elas vêm muitas vezes a partir do sistema prisional, né? Então a gente também tem que pensar
a nível de execução penal, alguma política, né, para evitar isso. Então, nós tivemos, por exemplo, o ingresso ou a presença de determinadas facções que não estavam presentes no sul do país, a partir do encaminhamento de detentos para outros estados da federação, né, e o seu retorno para cá. Então, para as pessoas que estão em casa, que não estão ambientadas com esse processo, né, de troca aí de lideranças, é como alguém que estava lá no PCC preso em São Paulo, que aí a justiça transferiu este líder do PCC para o Mato Grosso. Ele não parou de ser criminoso e continuou agindo e ensinou o pessoal lá do Mato Grosso como deve trabalhar, certo? Depois, ele, quando saiu de lá, deixou uma semente colocada naquele presídio, né, naquele local. Ou é isso, doutor, ou não é assim? É mais ou menos isso, né? Mas nós notamos que algumas organizações, esse não é o termo mais adequado, mas alguns grupos, né? Alguns grupos criminosos que nasceram a partir do sistema prisional, eles vieram a Joinville, né? A partir do cumprimento dos estados da federação, né? Eu me lembro agora de um grupo, né, que atuou no norte do país e hoje tem a presença aqui no sul em razão do sistema prisional. Então, quem é esse grupo? Qual é o nome desse grupo? Eu não acho adequado nominar, tá? Por quê? Não, uma orientação nossa a nível de inteligência, né, nominar essas organizações, né, dar para elas aí uma grife? Uma grife não é adequado. O que eu posso dizer Entendi. É que a gente está atento, né? E atuando, é uma preocupação nossa constante, atuando com muito foco nisso. Temos, por exemplo, ali na divisão de investigação criminal de Joinville, a DIC Joinville, temos uma subdivisão que atua com foco em organizações criminosas. Mas só a atuação da polícia por si só não vai resolver. A gente tem que pensar também em políticas públicas, né? Sem dúvida. Por que nós estamos perdendo jovens para esses grupos, né? No aliciamento desses grupos, no aliciamento dos jovens por esses grupos. Temos que pensar no sistema prisional. O que está acontecendo no sistema prisional que favorece a criação desses grupos, o surgimento de novos grupos, né? Ou fortalecimento de outros. Então, como eu sempre digo, segurança pública é algo que se pensa muitas vezes em termos tão somente de polícia, mas essa é uma forma rasa de se enxergar a situação. Simplista. A segurança pública, simplista, né? Da mesma forma que eu também não acredito em soluções simplistas, né? Não. A segurança pública é algo extremamente complexo e deve ser pensado a nível de assistência social e até a execução penal. Agora, a grande entrada das cadeias continua sendo o tráfico de drogas, não é? É por ali que a grande parte das pessoas acabam entrando. Ah, mas tem outros tipos de crime? É claro que tem, mas eu digo o número, né? A quantidade, talvez tenha essa mesma origem. E vocês tiveram uma atuação, tem sempre uma atuação, agora inclusive com cães farejadores, que a PM tem, vocês também estão tendo, não é? Para poder identificar, através do cão, onde é que essa droga está transitando, por onde é que ela está andando, né? Mas o crime, nesse caso da droga, tem o consumidor, tem o intermediário e tem o cara que é o grandão, que tem o poder, né, dos grandes volumes, etc. Aqui em Joinville, a impressão que eu tenho é que quem vai para a cana, quem vocês conseguem alcançar, são as pessoas que operam na cidade, que são de gerentes para baixo, se eu puder colocar aí numa escala hierárquica, né? Mas que os diretores, etc., não estão aqui. Não tem como chegar nessas pessoas que talvez estejam, sei lá, Rio, São Paulo, a gente sabe mais pela televisão do que por mim mesmo, né? Isso, a gente, na verdade, houve prisões expressivas, né, de grandes distribuidores locais, mas que realmente estavam
estavam baseados em Joinville, mas houve uma prisão efetuada, por exemplo, pelo delegado que atuava conosco, o delegado Fábio Stuck, de um grande distribuidor de cocaína na região. Então, nós chegamos a alcançar esses níveis hierárquicos, né, superiores nessa cadeia de distribuição. Mas a origem disso, muitas vezes, envolve até não só outros estados, né, mas outros países, né? A gente tem que considerar o ingresso, que o Brasil está na rota de distribuição de cocaína de outros países. Então, muitas vezes a gente não consegue chegar a esse nível, até por uma questão de competência de atuação, né? O tráfico internacional é competência da Polícia Federal. Sim. Na questão, tu falavas também sobre roubo de carros, né? Lá atrás, eu me lembro que as estatísticas mostravam que os melhores horários para se roubar o automóvel, furtar um carro, enfim, da parte do bandido, era quando o movimento no centro da cidade era grande, quando as coisas estavam congestionadas, a polícia tinha dificuldades de ter acesso, por razões óbvias, e eles assim conseguiam sair e esconder os carros mais facilmente, até que dali a tantas horas, dias, etc., a temperatura baixasse daquele veículo e eles pudessem, então, mandar embora para os desmanches fora da cidade. Com esta pandemia, com esses horários se alterando do movimento, uma hora pode circular, uma hora não pode, este ambiente do roubo de carros também mudou? Esses horários, esses números do carro também foram alterados? Não, nós notamos esses crimes ocorrendo em locais e horários diversos, não identificamos um padrão. Mas felizmente tivemos uma redução significativa também, né, esforço de todas as forças de segurança, não é algo que possa ser atribuído tão somente à Polícia Civil, mas eu destaco a atuação do nosso delegado Murilo Batalha, da Divisão de Investigação Criminal de Joinville também, a Subdivisão de Repressão a Roubos, que atuou a partir de orientação da Delegacia Regional com foco específico em furtos e roubos de veículos. Então, por muito tempo, foi atuado com esse foco específico. O que acontece? Nós acompanhamos os índices de criminalidade, como esse que eu acabei de me referir aqui, né, do estelionato, e a partir do acompanhamento dos índices de criminalidade, com relação a determinado tipo de crime, ou local onde está ocorrendo com mais frequência, nós direcionamos nossa atuação, muitas vezes planejamos uma atuação a nível especializado. Por exemplo, observamos agora, durante a pandemia, a prática de roubo, né, facilitada em comércios pelo uso da máscara. Então, está aí uma funcionalidade do mal, né, que encontraram para a máscara que temos que utilizar, né, para a prevenção da Covid, do contágio. Notamos, a partir daí, então, essa possibilidade, né, de se efetuar o roubo com mais facilidade, porque você já está naturalmente, né, camuflado, digamos. Foi criado, então, também uma subdivisão de repressão a roubos a comércio específica. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Nós trabalhamos de forma muito técnica, acompanhando o índice de criminalidade, vendo aonde é a maior necessidade no momento, no bairro tal, no local tal, ou com relação a um tipo de crime específico. O mapa do crime, como a gente fala, ele é disponibilizado para a comunidade, um aplicativo em um local onde estatisticamente determinadas ocorrências têm um maior ou menor número, doutora? Eu trabalho vinculado à Delegacia Regional, temos um núcleo de inteligência, né? Então, aqui nós temos o nosso NINT, como a gente chama, e o NINT ele direciona todo o planejamento da Delegacia Regional. Então, é muito importante. Através desses estudos, né, análise de dados que são franqueados pela nossa diretoria de inteligência, com sede em Florianópolis, nós fazemos o nosso planejamento de atuação. Pois é, mas as pessoas não têm acesso a esses dados, isso que eu quero dizer. Não. Por exemplo, determinado bairro, o tipo de ocorrência em maior número é tipo tal, a outra é tipo, enfim, isso a comunidade não sabe o tipo de ocorrência que lá está acontecendo em maior ou em menor número. O senhor está me perguntando se há um banco de dados ao qual a comunidade tem acesso diretamente? Não, não há.
Mas órgãos de imprensa, de forma recorrente, nos procuram solicitando o acesso a esses dados, e eles são direcionados para a ouvidoria. Não tenho notícia de negativa, por exemplo, né? Se for do teu interesse obter esses dados, não tenho notícia da negativa por parte não. A minha curiosidade é justamente essa, porque eu consigo ter estes dados, né, como jornalista, enfim, mas era apenas para saber se as pessoas, de uma forma geral, podem ou não ter esses dados. Mas então eles são tratados como um assunto de inteligência e que, portanto, não deveriam ou não podem estar disponibilizados, até por interpretações que possam ser equivocadas, não é? Pode. Eu também acho muito complicado que alguém não técnico, não atue na área, possa interpretar esses dados realmente de uma forma equivocada. Eu já vi em outros lugares, né, que daí alguns bairros ficam marcados, né, por aquele tipo de crime. Estigmatizado. Isso. E daí, para você mudar, mesmo com a atuação policial, vai lá, aquilo diminui, etc. Mas ficou, a marca está lá registrada, né? Tá, o bairro é o bairro violento. Como aqui em Joinville, estatisticamente, nós temos algumas comunidades que são identificadas como sendo as mais violentas, o que, na prática, eu sei que isso já não é mais verdade, né? O crime acaba tendo aí uma mudança de geografia, certo? Mas ficou lá, né? Tem alguns que estão... E eu não vou repetir para não aumentar ainda mais esse estigma, né? Que quanto mais você repete aquilo, mais verdade, a princípio, você está dando, né? O que até Isso, então... vai sedimentando, né? É muito complicado. Nós temos, por exemplo, um mapeamento por bairro de crimes que mexem muito com o emocional das pessoas, como, por exemplo, o abuso sexual infantil. Eu não declararia jamais o bairro, pois isso pode trazer um temor, até uma certa neurose, digamos, né, de quem reside no local. Enfim, eu acho realmente complicado deixar esse acesso aberto por essa possibilidade de interpretação e, como você muito bem mencionou, estigmatização de um determinado bairro. Não é justo. Quando você falou na questão dos crimes sexuais, também tem o físico, né? Que envolve a pessoa estar ali presente, e há o virtual, normalmente lastreado aí pela questão da pornografia infantil. Também, rotineiramente, quase nós vemos pessoas presas aqui em Joinville com material pornográfico infantil. Mas, do outro lado, também o número de crimes sexuais presenciais, com a pessoa fisicamente ali, também tem acontecido ainda, ou é mais difícil, doutora? Está caindo? Não, acontece. Infelizmente, acontece muito realmente na nossa região. Então, nós temos uma atuação muito firme da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, né, relacionado ao abuso sexual infantil, à exploração da pornografia infantil. E confesso que quando a primeira delegacia que eu atuei em Joinville, em 2015, foi essa unidade especializada, né, confesso que me surpreendeu o elevado número de casos, né, em Joinville e região. Naquela época, foi feita uma estatística, mais ou menos uma criança a cada 3 dias vítima de abuso na região. Uma a cada 3 dias? Isso. E esse número tu achas que reduziu ou mantém-se igual? Olha, empiricamente, né, eu ainda estou no aguardo de um estudo aí durante a pandemia relacionado especificamente a esse tipo de crime, mas empiricamente acreditamos que tenha se mantido, né? Nós não notamos um aumento dos casos que chegam ao nosso conhecimento, mas é um tipo de crime realmente que ocorre com muita frequência na nossa região, lamentavelmente. Pois é. O número de casos tem um número grande porque tem mais denúncias ou não? É porque realmente eles acontecem em maior número? Eu acredito que o número de denúncias tenha aumentado, né? Da mesma forma, nós notamos, anteriormente à pandemia, nós notamos um acréscimo na violência doméstica. Pode ter ocorrido um acréscimo em si, mas eu realmente acredito que nós estamos diminuindo aquele número de casos que não chegam ao conhecimento da polícia, certo? Então, as pessoas têm denunciado mais. O abuso sexual infantil, creio que ocorra desde que o mundo é mundo, sempre ocorreu,
mas ele tem, felizmente, né, tem sido mais denunciado, tem chego mais ao nosso conhecimento, né, e então realmente acredito que não aumentou o número de casos, mas sim o número de casos que chegam ao conhecimento da polícia. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Olha, teve pontos que eu fiquei feliz, né, em saber que o número de ocorrências de maior violência diminuiu na cidade. Eu fiquei curioso para saber que os crimes virtuais, ou os bandidos home officer, como nós estamos agora, também ficaram mais ativos, né? Sim, eles estão mais ativos na internet. Estão mais ativos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que a polícia tem papel extraordinário nesses dias em que a sociedade viveu e continua vivendo, de dificuldades nas suas atividades do dia a dia, né? Mesmo nas suas dificuldades no seu dia a dia dentro de casa, a polícia tem um papel fundamental. Assim como a pessoa que trabalha no lixo, que recolhe, que tem que ir lá todos os dias fazer o serviço e ninguém dá bola, são invisíveis, né? Como se não existissem. Também a polícia ela é muito mais estigmatizada do que valorizada. Não, a polícia, todo mundo só acha que a polícia serve para bater, atirar e prender, quando, na verdade, ela está fazendo um trabalho que eu e outras pessoas, como tantas, não queria fazer. Ela está fazendo o trabalho de que é necessário, mas que eu não tenho ou a disposição, ou a coragem, ou a capacitação para fazê-lo. Então, por isso que eu respeito a autoridade policial, respeito o trabalho policial, do mais singelo, né? Que seja aquele que fica na frente de um local tomando conta, como à época a gente dizia, um guarda de quarteirão, né, que ficava na frente da loja, olhando, com um apitinho na boca. Todos que a gente imagina que possam trabalhar nesse conjunto, nesta cadeia, né, de segurança pública, são pessoas que devem ser valorizadas. E no teu caso, mais ainda pelo fato de você estar vindo de uma experiência de vida, ter acrescentado outros valores à tua vida e hoje chegar no momento em que você pode ser, e é, uma das responsáveis por mudar os números da violência na nossa cidade e região. Porque a autoridade policial, como você tem no comando de uma regional, significa que se a condução for bem equilibrada, for técnica, for com uma condução importante, o resultado é menor violência. Se tivermos um comando na frente da autoridade policial esquizofrênica, né, perturbada de uma forma geral, é claro que os números da segurança pública não serão simpáticos. À medida que essa esquizofrenia aumenta, a violência o persegue, aumentando ainda mais. Portanto, parabéns pelo seu trabalho, doutora. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e registro aqui também a importância do papel de vocês da imprensa, principalmente durante a pandemia, tanto a título de orientação das pessoas, né? Fomos aí, foi uma enxurrada de decretos sanitários, o papel de vocês é muito importante, também na divulgação do nosso trabalho, então muito obrigada pela oportunidade, né? E precisando é só chamar. Obrigado, bom trabalho, viu, muitas vezes. Até mais. Bandidos estão também em home officer, fazendo aí as suas destrezas, né? Criando novidades para enganar o alheio. Fique atento. Olha, eu recebi agora a informação, enquanto o programa estava sendo exibido, né? Está sendo exibido, da minha amiga Marilis Laurenti, ela dizendo, olha, Sérgio, aquele teu comentário no início sobre a questão ali das ovas, né? Da tainha, ela me deu uma dica, é a botarga. Botarga é a ova, né, trabalhada de uma forma muito bacana na sua apresentação, a ova, enfim, coberta com cera de abelha ou já transformada em pó para que você possa utilizar na alta gastronomia, é um produto de fama internacional, aqui de Itajaí. O proprietário Bernardo Fuch, considerado uma das autoridades da alta gastronomia de frutos do mar no mundo. Muito obrigado, Marilis, pelo toque, pela dica, né, e pelo conselho. Vou atrás da informação. Outra boa informação também é de que a Dolores Tomazelli, Dolores mandou comunicação agora a mim, brindando que está sendo indicada, né, está sendo nomeada, na verdade, como a nova presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Mas, Sérgio, o que uma coisa tem a ver com a outra? É a Fundação Catarinense de Cultura lá de Florianópolis, mas que manda no estado inteiro. A Dolores é aqui de Joinville, é museóloga,
trabalha na atividade cultural há muitos anos, é responsável pela comunicação dos bombeiros voluntários de Joinville, uma profissional que eu tenho um respeito enorme por ela, né? Pela sua competência, pela forma como ser humano que ela é uma pessoa muito, muito bacana mesmo, né? E fiquei muito feliz com a informação que ela me deu, por uma razão muito simples. Hoje, o Museu Nacional do Mar, esse aqui em São Francisco do Sul, é ligado a essa fundação que é a dona, que tem a caneta do museu. E o museu hoje naquela situação lá, né, chove mais dentro do que fora, barcos apodrecendo, ali o inventário está se perdendo, porque Florianópolis não manda dinheiro para fazer a manutenção do museu e o município não pode fazer porque o Estado não deixa. Ou seja, é um filho que ninguém quer criar, né? Quem pariu Mateus que o embale, neste caso, nem se embala e nem sabe-se quem foi quem pariu, certo? Tomara que a Dolores, entre as outras situações que ela vai enfrentar de dificuldades, não tenho dúvida, possa olhar com carinho a questão do nosso Museu Nacional do Mar. Para não dizer que não falei do coronavírus hoje, né? Os números, graças a Deus, estão diminuindo a nível de Brasil, a nível de Estado também, aqui em Joinville. Começa, parece-me, que entrar um pouquinho mais de sol na sala escura que nós até então estávamos vivendo. Tomara a Deus. Né? O número de mortos hoje é de 9 pessoas, 3 homens e 6 mulheres, ainda é um número alto, se levarmos em consideração da unidade em si, né? 9 pessoas, mas menor do que já tivemos no decorrer das segundas-feiras anteriores, nos últimos 2 meses. Vamos rezar porque as coisas cada vez mais fiquem tranquilas, cada vez mais menos pessoas sejam vítimas desta doença pavorosa. E como eu gosto de fazer, o programa encerra com aqueles vídeos que eu costumo selecionar daquilo que eu recebo, né? Os Reels do seu Silva, os vídeos que o seu Silva escolhe. E hoje aí, já que eu falei tanto em ova de peixe, gastronomia, coisa e tal, você sabe quem é aquele famoso, né? A famosa sobremesa de domingo, né? Aquele pudim de leite que a mãe faz para a alegria de uns, né? Para desespero de outros. Alguns podem comer e se lambuzam, outros não podem comer e também se lambuzam porque engorda, porque não pode, por isso. 2 videozinhos específicos sobre isso. Depois o bichinho engraçado que voa e outras cositas mais. Eu volto. Eu ia esquecendo. Tenho que agradecer o apoio aqui, né? Dos nossos apoios. Pessoal que está ajudando o programa aí a ir para o ar, não é? A Monte Remonte e a sua grande equipe. Vamos ver um vídeo que eu fiz sobre a Monte Remonte. Em casa e ver móveis lindos, bem acabados, dentro dos melhores conceitos de decoração. Então, conheça a Monte Remonte. Com gosto e preço justo, tudo na mesma loja. Venha, estamos aguardando você para uma conversa com nossa equipe de especialistas. Fica na rua Max Colim, 1935. E também nós temos aqui a nossa CID, Ótica e Joalheria, que igualmente faz um trabalho muito legal de apoio, mas principalmente no seu atendimento. Tá aí, portanto, muito obrigado às pessoas que nos curtiram aqui no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook, tanto no portal Aconteceu em Joinville, como também nos próprios endereços, Silva, né? E agora sim, vamos curtir os vídeos do seu Silva, aí, na sua telinha, no seu celular. Safado. Tá louco, Leonardo? Já falei pra parar de dar tapa na minha... Dói, oxe, hein? We got everything I was doing, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll Que lindo, cara! Que lindo!
to love you.